Alô você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate, o podcast mais fantasioso da podosfera brasileira. E nessa semana nós vamos falar sobre o nono filme de Quentin Tarantino, Era uma Vez em Hollywood, filme lançado em 2019 que surpreendeu alguns, decepcionou outros. Vamos comentar um pouco aí sobre esse filme que chegou aí para abalar as estruturas nesse mês de agosto de 2019. E para falar sobre isso, estamos aqui com Alan Nicole, do Tyson Senseiya e do canal Axia. Boa noite, pessoal. Tudo bom? E estamos aqui também com Marcelo Soares, do Areva. Olá, pessoas. E esse filme eu achei interessante que eu queria ver um lança-chamas sem calor. É verdade, bem lembrado. E estamos aqui também com Denison Ghiseline. Boa noite, gente. Eu acho que deve ser um dos filmes mais tarantêsticos que já foram lançados. E eu sou o Luiz Felipe, o apresentador deste programa. E tenho uma pergunta para vocês. Será que vocês gostaram? Será que vocês odiaram? Descubram aí durante o programa. Vamos lá. Então, amigos, só dar umas coisas rápidas aqui, né? De números. Box Office Mojo, o filme teve produção de 90 milhões, a gente tava comentando em off aqui antes, né? E atualmente arrecadou no mundo 239, praticamente meio a meio. 123 nos Estados Unidos, 116 fora dos Estados Unidos, né? No resto do mundo. Já se pagou, já se dobrou, beleza. Tarantino é isso aí, né? Tem a sua arrecadação garantida. Mas eu senti aí na introdução que Denison não tá meio decepcionado. Eu tô certo, Denison? Eu tô estranhando esse Tá filme. estranhando? Eu vou lhe dizer que Estranhando. quando eu saí do filme, eu não saí com um sentimento muito bom. Eu saí meio assim, rapaz, foi isso? Saí assim, ué. É, sim, é bem É, isso. Foi isso. eu senti muito assim, ué, o que é que está acontecendo? Mas depois, deixando o filme assim, decantar, deixando, pensando mais sobre o filme, sobre algumas atitudes tomadas por Tarantino, algumas decisões, eu passei a gostar mais do filme. Não sei vocês, se vocês já saíram apaixonados por ele assim que terminou. Alguém viu dublado, legendado aí, com Foi dublado? dublado. Eu Eu vi vi legendado. legendado. Vi legendado também. Agora comigo aconteceu uma coisa estranha. Diferente, né? Eu não assisti. Eu não lembrava do que seria o filme, sobre o que seria o filme. Ah, tá. Quando eu fui assistir o filme, eu ouvi falar desse filme, ele estava sendo muito badalado quando começou a anunciar que estava sendo feito e tal, surgiram as primeiras imagens, né? Que era um filme do Tarantino, mas eu não tinha atentado sobre o que era a história, né? Então, eu não sabia, eu conhecia o caso do Charles Manson, né, da família Manson e tal, que eles tinham feito, mas eu não sabia que era sobre isso que se tratava o filme. Então, assim, eu fui assistir o filme esperando também que ia ser um clássico Tarantino com sanguinolência pra todo lado, né? Só que eu fiquei surpreso, eu fiquei achando estranho o filme no começo. Eu pensei assim, boa parte do filme eu fiquei achando estranho. Até que eu me dei conta sobre o que era a história. Quando eu me dei conta sobre o que era a história, aí eu pensei, eu fiquei com medo logo depois que eu me dei conta do que era, porque eu pensei, não, ele não vai mostrar justamente porque o filme estava todo Ele bem não vai leve, né? escrotizar, Assim, né? ele não vai mostrar o assassinato da mulher tão brutal porque era uma coisa que marcou Hollywood, né? Então, assim, eu não acredito que ele vai mostrar justamente isso. Eu não acredito. E era tensão o tempo todo no filme, porque, tipo, algum momento vai ter. Teve aquele momento lá que o Brad Pitt vai no rancho, né? Dos hippies e bate naquele carinha lá. Eu pensei que ia ser naquele momento ali que a gente ia ver Tarantino truando, mas foi só uma amostra, né? E aí, quando chegou no final, que eu vi a cena e tal, e que eu entendi a proposta do Tarantino, aí depois eu fiquei pensando um bom tempo no filme, depois que saí do cinema, e eu cheguei à conclusão de que eu gostei muito do filme. Eu achei muito bacana o que ele Pois é, fez. eu tive essa mesma assim, depois que eu fui pensando e gostando mais do filme, assim, igual a Alan, mas a minha reação, a minha interação com o filme foi outra. Eu fui com dois amigos, certo? Eu já sabia do que se tratava ali, tipo, o que eu sabia era que Tarantino ia contar
uma história principal e em paralelo ia mostrando alguns personagens que teriam a ver com a história da história do Charles Manson, certo? E o filme vai construindo você numa tensão que você espera que alguma merda aconteça. E os meus amigos sabiam que eu sabia do que se tratava, mas eles não tinham se ligado no que era. Eles não sabiam, assim. Um deles sabia da história do Charles Manson e o outro não. Então, fica aquela questão. Qualquer coisa que acontecia, qualquer personagem que aparecia, um deles olhava pra mim e dizia: eita, Luiz Felipe tá só calado, vai acontecer alguma coisa. E o tempo todo eu assim, né, me alimentando assim, poxa, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Quando chegou no final não aconteceu, eu disse: ué. Só que quando... porque até no final que eles constroem mais essa tensão, né, Alan? Que vai, ó, tal hora, de tal dia... enquanto Sharon Tate vai no restaurante com os amigos, em outro restaurante vai o Cliff e o outro lá, que toda vez esqueço o nome dos personagens, é o Cliff Booth e o Rick Dalton, né? Aí eles vão pro outro restaurante, bebem muito e não sei o que. Eles vão muito no paralelo as duas histórias e você tá sentindo que a merda vai rolar. Só que a surpresa aí, inclusive, justifica o porquê o Cliff Booth derrotou o Bruce Lee, né? Assim, a ideia de Tarantino é justamente essa. Olha, no mundo real não existiu aquilo, mas adicionando o Rick Dalton e o Cliff Booth na história altera todo a situação, e o Cliff Booth é tão foda que ele derrotou o Bruce Lee. Então, assim, ele fez uma construção muito boa, mostrando durante o filme o quanto o Cliff Booth sabe fazer. Ele sabe fazer. Ele é muito bom, né? Assim, como ator físico, ele é muito bom. Enquanto o Rick Dalton fica com a interpretação, né? Mas você sabe que eu não olhei por esse lado, assim. Eu não achei que funcionou dessa forma. Eu acho que o que ele mostrou que o Cliff fez no filme, né? A pancadaria que rolou no final e tal, no terceiro ato, não se justifica pela cena do Bruce Lee. Eu acho que aquela cena do Bruce Lee sobrou ali. Ela não fazia sentido ali. Porque ele não fez nada de extraordinário ali naquela cena. O cachorro foi a maior parte do trabalho. Tá tendo uma notícia, entendeu? Que tá rolando que esse filme vai chegar em breve na Netflix com 4 horas de duração e dividido em episódios como uma série. Porque teve até ator que foi cortado do filme participação, porque dizem que tem muita coisa guardada. Nossa, eu acho pouco demais, assim, sabe? Eu não sei se rende tanto, não, essa... Ele fez esse sistema com os 8 Odiados, né? Os 8 Odiados chegou na Netflix, não sei se aqui no Brasil, mas acho que nos Estados Unidos chegou como uma série também, cortada. Aqui não, aqui chegou como filme. Com um pouco mais de cenas, assim. Falando que eu assisti o filme, à medida que eu assisti no filme, eu dizendo, rapaz, isso aqui parece uma série de TV. E como ele faz muita metalinguagem, né? Ele usa muito cenas de séries de TV, o personagem é um autor de séries de TV. Eu fiquei sentindo assim, dava tranquilamente ser uma série de TV sobre a vida daqueles dois personagens nesse universo hollywoodiano, né? O filme se passa apenas em 3 dias, né? São os 2 dias que a gente vai acompanhando no início e depois 6 meses depois, exatamente. Então, assim, eu acho que tem coisa boa aí guardada que talvez justifique dividir em séries com cenas de atores que não apareceram aqui, né? Que tem a história aí que não sei quem foi, mas algum ator disse que conversou com Tarantino e Tarantino disse que ia rolar essa série aí e por isso que ele não apareceu no filme. Então aí talvez tenha mais coisas que justifiquem essa habilidade do Cliff Booth. Mas assim, durante o filme eu já notei isso. Assim, eu senti muito assim que o Cliff era muito injustiçado, que ele era um cara muito bom, e o Rick Dalton, ele levava todo o crédito, mas ele era um bom ator, que também estava sendo injustiçado. Cada um estava sendo injustiçado pela maneira diferente ali na questão. E essa época aí, final dos anos 60, início dos anos 70, é aquela época que ator de série é ator de série, né? Ator de filme é ator de filme, e não tem muito essa mistura de uma pessoa que faz série, faz filme, como tem hoje em dia. Naquela época não tinha isso. Então um ator de filme para descer para série é um rebaixamento, e um ator de série indo para filme é uma ascensão, né, na carreira. Então eu achei interessante que eles exploraram um pouco isso aí durante o filme, né? Eu tenho que dizer que eu fui sabendo da história de Charles Manson, né? Eu conhecia,
E eu acho que o filme tem exatamente essa diferenciação de quem conhece e quem não conhece, porque quem conhece, como você falou, fica nessa tensão do quando vai acontecer e como vai acontecer. Quem não conhece vai meio que descobrindo as coisas ao longo do filme. Mas eu acho que uma das grandes críticas que estão sendo feitas ao filme, que é um pouco que acho que alguém falou aí em off, que não acontece nada no filme, mas uma das grandes críticas que falam desse filme é exatamente isso, porque a gente se acostumou com o Tarantino com muita coisa acontecendo ao longo do filme, né? O próprio Oito Odiados, que é um filme que eu acho que ele já vai mais para um filme de arte, né? Ele passou, sei lá, 1h30, 1h40, bem filme de arte, assim, né? Com aquela coisa lenta, devagar, e depois a última hora é uma loucura do Tarantino normal, dele sair matando todo mundo, explodindo cabeça, né? Então, eu gostei desse filme porque da cena de abertura do Bastardos Inglórios, eu espero um Tarantino mais filme de arte do que um filme pop lá que ele sempre fez. E aí eu gostei muito que esse filme é muito mais filme de arte, é muito mais preocupado com planificação, com movimento de câmera, com as coisas um pouco menos puxadas para edição, que é o que ele sempre fez mais, e mais para direção mesmo, de cena e tal. Então eu gostei bastante, apesar de que eu, claro, tenho umas ressalvas aqui e acolá, mas eu achei bem legal o filme, assim, eu curti ter visto. É até essa sensação assim que eu fiquei pensando, caramba, esse filme foi aplaudido durante, sei lá, 15 minutos em Cannes porque a galera gostou. Eu senti que esse filme é bem uma homenagem de Tarantino para o cinema que ele conhece, né? Aquele cinema que foi inspiração para muita coisa dele, que ali envolve muita coisa, né? Não envolve só western, né? Tem filme de ação ali misturado, tem comédia, tem muita comédia nesse filme, né? Nos diálogos, arte marcial, então assim, eu senti que foi uma homenagem a todos os filmes que Tarantino já fez, além de tudo. Todos os filmes que Tarantino já fez tem pelo menos uma referência em algum canto, nome de ator, nome de personagem, uma marca que aparece, um item. Todos os filmes dele estão sendo homenageados aí. Todos os filmes que serviram de inspiração para ele, para fazer os filmes dele, estão sendo homenageados aí. Então isso aí, não sei por que ele não decidiu esse daí ser o filme da despedida dele, né? Ele disse que Também fiquei com esse pensamento. pois é, né? Assim, pra mim não chegou aos pés de outros filmes. Esse aí pra mim não fica acima de Oito Odiados, Django, Bastardos Inglórios, próprio Kill Bill, Pulp Fiction. Não, pra mim não chega nesse nível. Mas é um filme que eu gostei bastante depois de pensar bem nele. Como o Alan fez aí, sabe assim, ruminando ali, você ali pensando nas cenas, nos diálogos. Aí fez mais sentido pra mim depois. Assim, eu gostei do filme, só pra complementar o que eu tinha falado. Eu gostei do filme também. Antes disso, assim, eu já tinha a sensação de que o filme era bom, só que é aquela sensação estranha que não é uma coisa de Tarantino no começo, né? Porque, tipo assim, é toda aquela parte do DiCaprio, aquela coisa dele, o dilema dele, aquele coisa dele querer atuar, e problema com o alcoolismo, aquela coisa toda. Eu achei aquilo bem legal, só que não parecia coisa de Tarantino. Parecia um outro tipo de filme de algum outro diretor, que ia falar de cinema por cinema, que era uma coisa metalinguística, como vocês falaram aí. Parecia que era isso, né? Quando você vê a expectativa do que é um filme de Tarantino, você acha estranho mesmo, você não curte de primeira, entendeu? Agora, tipo assim, eu achava arrastado, por exemplo, as partes que aparecia a Sharon Tatum. Sharon Tate. Porque eu ficava pensando, até eu me tocar do que era o filme, eu ficava pensando o porquê que eles gastavam tanto tempo com essa moça, com a história dessa moça, entendeu? Até que eu me toquei quem era, né? Então, assim, isso foi lá pela metade do filme. Engraçado, Alan, Então, que assim, tu tá dizendo que achou que botaram cenas demais. Assim, você sabendo quem ela era, você entende agora porque tem cena demais, né? sim, eu entendi. Depois que eu cheguei quando eu me dei conta de que era a história, eu disse, peraí, Sharon Tate, os hippies, Charles Manson, peraí. É ela, aquela que foi assassinada. Ai, meu Deus do céu, o que vai fazer? Ele vai mostrar a mulher sendo morta, que a mulher é grávida. Isso, né? Porque aparecia várias cenas dela não estava grávida ainda, nas cenas, né? Na que eu vi e tal, então não tinha nada a ver. Depois que foi chegando assim, aí, meu Deus do céu, é ela. É a Sharon Tate. Eu acho que eu me dei conta disso, acho que foi naquela cena que ela tá no cinema, que ela entra no cinema.
Que eu me lembrei, assim, que eu me toquei, que eu fui associando. Peraí, essa é a Sharon Tate, a famosa que foi assassinada por aqueles hippies doidos e tal, amando do Charles Manson. Meu Deus, eu não sabia que era sobre isso o filme, eu não me toquei que era sobre isso. Aí eu fiquei na tensão de que como é que ele ia mostrar o assassinato dela. Só que eu não sabia, eu comecei a imaginar, comecei a pensar no que seria, né? Até então eu tava gostando do filme pelo que o DiCaprio tava fazendo, entendeu? Assim, eu acho que o DiCaprio, o filme era dele, até então. Então, quando eu vi que era sobre a Sharon Tate, aí eu pensei, não, peraí, esse filme tá sendo alguma forma de homenagear ela, só pode ser, por isso que tá gastando tanto tempo com ela, e não eram cenas tão interessantes assim. Eram basicamente cenas contemplativas dela. Então, assim, olhando... E ela no filme, ela era a homenagem que Tarantino fez foi muito boa, porque, tipo, ela é muito legal, né? Ela é uma pessoa muito legal, muito amigável, se dá bem com todo mundo, ninguém tem inimizade com ela. Ela é tão gente boa que ela tem amizade com o ex dela e mantém essa amizade. E o próprio Polanski também não liga pra essa amizade. Tal. Eu achei... Assim, tipo, só pelo DiCaprio, o filme estava salvo, entendeu? Mas eu não sei se ele renderia muito se não fosse essa sacada da gente entender o que o Tarantino estava querendo fazer. Entendeu? Vocês sabem quem é aquele amigo da Sharon Tate lá que conversa com o DiCaprio no final? Eu acho que é aquele cara, porque segundo dizem o crime aconteceu, os hippies mataram primeiro um cara que estava saindo do lugar lá, do condomínio, entendeu? Então eu acho que é esse cara que era pra ter sido o primeiro a ser morto, porque ele estava justamente saindo da casa, né? Então ele estava lá e o DiCaprio aparece bem na hora que ele tá no portão, entendeu? E o ator que faz ele é aquele que fez o Show de Vizinha, pô. Quase não reconheci no filme. Eu não reconheci não. Eu só reconheci... Um amigo meu que disse na hora, de tá velho. Aquela menina que fez que a gente gravou até o Stranger Things, né, recentemente. A filha da Uma Thurman tava lá, né, eu vi que ela tava no carro. É porque é numa cena bem escura ali, Foi muito rápido, mas eu reconheci sim, porque ela parece muito com a mãe dela. Eu olhei, cara, peraí, é a Uma Thurman? Não, peraí, não é. É mais nova, então é a filha dela, é aquela menina e tal. Mas E a hippie que pegou carona com o Brad Pitt também, a atriz é a Margaret Qualley, a Pussycat, né? A atriz. A atriz não, a personagem. E ela é a Misa do filme do Death Note americano e vai ser a mama do Death Stranding, do Kojima. Nossa. Al Pacino ali, que eu também fiquei pensando, caramba, eu disse até pros meus amigos, eu acho que o Al Pacino vai estar numa cena só, ele vai estar sentado e vai ser só uma homenagem. Até que ele falou mais do que eu imaginava. Até que interpretou mais até do que a gente imaginava. Sim, e ele deu uma lição ali, né, pro DiCaprio naquela cena, né? Ele deu uma aula, praticamente. E deixa eu ver quem mais tem. Até o Timothy Olyphant, né, que faz o herói do filme que o DiCaprio tava fazendo. Deixa eu ver quem mais tem. Tem muita gente, né, nesse filme. Eu vi que tinha... Dakota Fanning, né? Eu vi que tinha o Luke Perry, o cara do Barrados no Baile, que faleceu recentemente, né? Ele tinha falecido antes do filme estrear. Só que eu não sei onde é que ele aparece no filme, eu não peguei. Eu fiquei na dúvida se era o cara que tava cantando. Tem uma cena que o DiCaprio vê um cantor na televisão. Eu não sei se era ele. Eu não peguei o Luke Perry no filme, não consegui ver. Não percebi. Deixa eu ver aqui. Parece que ele é uma das pessoas do Racho? Não. Tava nas filmagens do filme do DiCaprio. Nossa, então passou muito batido mesmo. Eu não vi. Ele não era o diretor, não, né? Acho que não. Não sei, Então... eu realmente não sei. Eu não peguei ele. Se ele tava lá, ele tava muito caracterizado que não parecia ele. Deixa eu botar aqui no Google. Era bem o ator que o DiCaprio interpreta no salão. Eu acho que ele era o xerife, não? Nossa, não peguei. Passou assim. Aquele que desce de muleta, eu acho. Passou batido. Acho que foi o último filme grande. Ele tava gravando Riverdale, mas eu não sei se... Era ele mesmo, viu, Alan? Tô vendo aqui a cena dele, ele tá com a bengala na mão. Nossa, assim. Pois eu não reconheci. Tem que ver de novo pra poder ver. E o que eu achei interessante, pô, é que Tarantino fez uma pesquisa histórica muito boa pra esse filme, porque aquela cena que é a única cena que aparece o Charles Manson, né? Aquele cara que chega na casa do Polanski, bate na porta, né? E ele dá o amigo dela vai atender
e ele olha assim por trás dele pra ver ela lá dentro, porque a história do Charles Manson é que ele trabalhava ele trabalhava nessa área de cinema, era um negócio assim. Na E o verdade, é que ele queria entrar no ramo, né? Do cinema, mas ele também queria, na verdade, ser um cantor famoso. Ele queria cantar. Então ele chegou a gravar algumas demos e tal. E uma das pessoas para quem ele mandou as demos dele foi esse cara que era produtor musical em Hollywood. E esse cara que era dono da casa que foi comprado pelo Polanski. Pois é, ele morava naquela casa. Então, quando ele foi lá no começo, foi quando eu me toquei que era o Charles Manson. Quando ele chegou lá, ele foi procurar, inclusive o mesmo ator que fez o Charles Manson nesse filme, fez o Charles Manson na segunda temporada do Mindhunter da Netflix, que estreou agora há pouco tempo. Ah, tá. Inclusive eu vi que ele fez um teste pra uma e 2 dias passou em um e 2 dias depois passou na outra, assim, foi bem... Pois é, foi Caramba. bem casado, assim. E aí, ele foi, o Charles Manson, ele meio que marcou aquele pessoal ali, meio que aleatório. Ele foi atrás do cara, o cara não tava mais lá, mas mesmo assim, ele fixou ali pra ser o local do começo do plano louco dele, né? Que ele tinha um plano louco de deflagrar uma guerra entre brancos e negros, né? Ele queria culpar os negros, né? Ele achava que ia cometer aquele crime ali e a galera ia achar que tinham sido os negros que iam ter feito e a sociedade ia se voltar contra os negros mais do que já estava, né? E ia ser uma confusão, né? Até que ele foi descoberto depois. O pessoal foi... Uma das hippies lá do grupo dele foi presa por outro crime, acho que ela roubou alguma coisa assim, e aí na cadeia ela se gabou que tinha participado do crime dos assassinatos que estavam acontecendo naquela época e ninguém sabia quem era. A polícia não estava conseguindo descobrir quem era, né? Ah, eles não foram pegos no ato, foram pegos Não, depois. foram pegos muito depois por causa dessa menina que deu com uma língua nos dentes e aí depois uma coisa levou a outra, a polícia acabou chegando neles e prendeu depois. Não, é porque parece que eles cometeram outros crimes matando outras pessoas famosas também, né? Matou outras pessoas logo depois, nem tão famosas assim, mas matou. Matou um casal de pessoas ricas que moravam lá perto também, enfim. Eles saíram matando gente aí. Gente, que loucura, bicho. É porque, como o do Polanski é um cara famoso, foi o que ficou conhecido, né? Mas os outros não falou tanto. Polanski tava gravando um filme na época, então ele escapou por causa disso. Ele tava em Roma, também. né, parece. Tava gravando um filme na época. Rapaz, e não só isso, aquela história do rancho que tava abandonado, o dono do rancho, Também a existe. Lourinha não, a Dakota Fanning que faz a ruiva lá, também existiu tal. Uhum. Todo existiu ali. Foi um trabalho. Aí eles até falam, aquele cara, o Rex, né, que ele mata Tex. lá, que é o cara que mata no final, Tex, ele continua vivo até hoje também, né, assim como acho que só uma das hippies lá que tava naquele crime lá morreu, as outras continuam vivas e tal, presas. O Charles Manson morreu recentemente também. O Charles Manson o Charles Manson ele entra como mandante, né, ele de fato não tava lá, né, mas é um caso bem curioso. Acho que até o Fantástico chegou a mostrar sobre esse crime na semana da estreia do filme. Eles lembraram do acontecido, né? Do fato. Mas o Charles Manson é uma figura conhecida, porque era muito louco ele. Porque ele passou anos dando declarações polêmicas e chamava a atenção das pessoas. E, enfim, o pessoal visitava ele chegou a casar depois com uma mulher. Sempre tem isso, né? Sempre tem. Uma mulher. Ele casou com uma mulher que depois ele descobriu que a mulher queria ele morresse, usar o corpo dele para ganhar dinheiro, vender, tipo, mumificar, uma coisa assim, fazer as pessoas visitarem, cobrar dinheiro pra. Sabe? Ele ficou sabendo disso e aí se separou dela. É uma loucura. Meu Deus. Que pensamento de Velho Oeste é esse? Caramba. Não, é daqueles caras que não devia ter voz, né? Não devia ter voz que eu diga assim, público, né? Pois é, o engraçado é que todos eles, esses hippies que sobreviveram na época, né? Eu vi vários vídeos sobre o crime na época e tal, o pessoal que julgamentos e depoimentos e tal, e o que o pessoal disse depois. E eles dizem que basicamente eles viviam muito drogados, né? E eles botaram a culpa nas drogas. Eles diziam que eram muito suscetíveis ao controle do Charles Manson porque eles viviam drogados naquelas condições lá no rancho que eles viviam. Né? Mas disseram que Charles Manson fazia uma lavagem cerebral da porra, lavagem né? cerebral. Pois é. Inclusive quem viu aquele filme Bad Times in Hotel... Aqui, Maus Momentos no Hotel Royal, que é o filme que entrou na lista aí dos melhores filmes do ano passado, da gente aqui, do Nerd Debate. E tem o Chris Hemsworth, que faz um personagem
que é baseado no Charles Manson, que é um cara que é líder de um grupo de hippies e que são pessoas que saíram de suas famílias, né? E vivem num canto abandonado, assim, e ele faz uma lavagem cerebral na galera e anda com ele como uma gangue, né? Que endeusam muito ele. Inclusive, Alan, uma coisa que eu também fui pesquisar sobre o Charles Manson, a maioria daquelas meninas ali são filhas de famílias ricas. Pois é, eram as desgarradas, né? Elas não se sentiam parte do lugar onde elas viviam, das famílias e tal, elas fugiam e iam para Hollywood. Achavam que lá era um local que elas podiam se juntar com outros hippies que estavam por lá nas comunidades e aí a galera ia para lá. E assim ele ia arrebanhando, né? Essas pessoas que iam para lá. Que loucura, que loucura. Muito louco, muito louco. Inclusive, até tava falando, eu comentei que ele gravava músicas, né? Que ele queria ser famoso, ele era louco pelos Beatles, né? Ele achava nos delírios dele que os Beatles eram os 4 cavaleiros do Apocalipse e que tinham mensagens cifradas nas músicas deles, entendeu? E que ele era um dos poucos que era capaz de entender as mensagens que os Beatles passavam. E nessa loucura que ele tinha, foi que ele formou esses pensamentos loucos dele de causar revolução, de que o mundo ia acabar e que ele tinha que acelerar esse processo e que os negros eram os culpados e que eles tinham que ser punidos primeiro. Enfim, ele criou tudo isso aí com base nessas loucuras ouvindo os Beatles, né? E as músicas que ele gravava com as hippies, inclusive, até hoje tem gente louca, né, que idolatra essas músicas, que acha as músicas fantásticas, e elas, depois que aconteceu o crime, que eles foram presos, né, as músicas dispararam em sucesso aí, porque as pessoas foram atrás por curiosidade mórbida, né, das músicas, e as músicas, inclusive, tocam no comecinho do filme. Enquanto você vê aquelas cenas das hippies mexendo no lixo, não sei o quê, são as músicas que elas gravavam com o Charles Manson. Aquelas estavam cantando, né? Que elas ficavam cantarolando. Pois Caramba. Referência. Dá pra entender um pouco porque o Tarantino escolheu esse momento da história, né? Além de toda a nostalgia e toda a idolatria que ele tem pela época, mas é porque também a morte, nesse assassinato da Sharon Tate, que, da forma brutal como foi, ele é meio considerado como o fim de uma era da inocência, assim, de Hollywood, né? Porque, assim, Hollywood tinha essa cara de lugar, de um paraíso, né? Um lugar de sonhos, de esperança, onde você pode ir e vai conseguir o sonho americano, aquela coisa toda, né? Você vai conseguir ser feliz, ser famoso, ter dinheiro, tal, e que tudo é muito lindo e maravilhoso, as pessoas ficam ricas, têm casas maravilhosas, vivem em lugares maravilhosos, e aí esse assassinato meio que levou uma parte brutal da realidade para esse sonho, né? Então dá para entender, assim, quando anunciou que ele ia fazer esse filme e até Sharon Tate, né, e provavelmente ia trabalhar essa temática, né, do assassinato, eu me toquei logo que era isso, né? Assim, ele queria falar sobre isso, assim, do filme. Tanto que o filme é meio que sobre isso, assim, não acontece muita coisa, mas você tá dentro, assim, envolto nesse ambiente, e é meio que transportar você para ele, né? Como você falou, reconstrução de época e também figurino, né, do clima todo, assim, parece que você está realmente naquele período. Achei muito bom essa parte. Sim, muito bom também. Naquela época as pessoas entraram em pânico quando aconteceu os crimes, né? Porque a polícia não sabia quem que tava fazendo, né? Eles não pegaram a galera de princípio, né? Demorou um pouquinho. Então, nesse meio tempo, os artistas, as celebridades, todo mundo que tinha dinheiro e era alguém em Hollywood começou a ficar com medo e ou saía da cidade ou começava a investir em segurança pesada. Então, assim, mudou completamente a cara de Hollywood. Pensava lá que era um disso. serial killer. Pois é, ninguém sabia, porque não sabia exatamente o que estava acontecendo, não sabia se era um serial killer, se era crime relacionado com outro, era muito confuso o que estava acontecendo. Porque mataram primeiro a Sharon Tate, né, que era a atriz. Os outros que morreram, eles não eram artistas, eles eram os que morreram depois, né, eles eram pessoas ricas. Mas então, não só foi a Sharon Tate, foi Sharon Tate e os 3 amigos dela, né, que tava lá. Sim, mas ela de fato era a única artista, né, ela era artista. Então, assim, tanto a amiga dela que morreu também junto com ela era uma herdeira, era uma ricaça lá, a herdeira do café, uma coisa assim. Caramba. E até eles falam isso. Falam até no filme. Eu lembro que tinha relatos na época que diziam que ela, quando encontraram ela, né, os mortos lá,
ela tava com tanto sangue no vestido que o pessoal não sabia que o vestido era originalmente branco. O pessoal achava que era vermelho o vestido. Tão encharcado de sangue que tava, assim. E a Sharon Tate foi a última a ser morta. Ela viu eles matarem um por um na frente dela e ela implorava pelo filho dela, que não tava na barriga. Foi triste. Quando eu lembrava disso, pedia pra deixar ele nascer, tipo, fazer o parto antes de matar ela, né? Assim, tipo, eu lembro que ele já tava com 8 meses já. Não, ela pedia, me sequestrem, me levem, depois... Ela tava com 5 meses, se eu não me engano. Aí, não, me levem, pode esperar meu filho nascer, depois vocês me matam. Mas eles nem pensaram, nem pestanejaram. Meu Deus, gente, que horror. Então, e quando eu lembrava dessas coisas, eu pensava, não acredito que eles tenham mostrado tudo isso, não quero ver isso não. Agora eu estou satisfeito que não tenham mostrado. Porque eu tava pensando que o filme ia ser assim. Eu pensei que ia rolar o acontecido, ia chegar o Brad Pitt e ia tocar o zaralho, entendeu? Eu pensei que ele ia dar uma lição depois do acontecido, pensei. né? Assassinato. Eu pensei que podia ser assim, mas eu ainda fiquei com medo dele mostrar pra gente alguma coisa do Mas, cara, assim, depois do Bastardos Inglórios, que ele matou Hitler, né? Sim. E eu fiquei pensando, até tô conversando com um amigo meu, a gente chegou meio que nessa conclusão de que, cara, ele vai salvar a Sharon Tate, porque, assim, é um momento hippie, como ele já tinha mexido, ele já tinha feito um revisionismo histórico num filme, né, para um lado, eu imaginei que ele fosse fazer para o outro, né, então eu meio que já estava esperando que fosse salvar, eu só fiquei curioso saber como seria, né, eu fiquei achando que o Brad Pitt, por exemplo, e o DiCaprio iriam entrar na casa, né, e iriam impedir dentro da casa do Polanski, né, e não da forma como foi no filme. Não, eu pensava que ia ter o crime como a gente conhece e que eles iam vingar a Sharon Tate, que eles iam pegar os bandidos na saída. Eu fiquei imaginando isso. Entendeu? Eu não sabia que ia ter esse revisionismo, então que ia ter essa pegada de Bastardos Inglórios, realmente, né? Porque ele mudou a história ali, né? Não, foi o que eu pensei, Alan. Foi assim, se ele foi a mesma coisa que Marcelo pensou aí. Depois eu pensando, caramba, se eles já mudaram a história, Bastardos Inglórios, até Django Livre, né? Entre outros filmes deles aí, ele já alterou algumas coisas históricas que podem ter acontecido ou não, né? Ou lendárias, né? Mas eu fiquei pensando nisso aí. Mas já era uma alteração. Eu pensei que já era uma alteração histórica, justamente eles pegarem os bandidos no final, porque não foi isso que aconteceu. Sim. Né? Na realidade, eles ficaram presos e estão vivos até hoje, né? Ou seja, eu não sei nem, eu fiquei imaginando como é que os caras lá, o tal do Tex e as meninas que não estão vivas lá, que são hoje senhoras e tal, de idade, como é que eles devem ter reagido a isso? Será que eles viram o filme? Será que contaram pra eles? Será que eles foram mortos na ficção? Porque basicamente, né, o Tarantino tá dando uma banana pra eles, né, assim, tá esculachando eles, tá dizendo, olha o que vocês merecem, vocês deviam ter sido tratados assim. E faz né? sentido, Alan, até pensei assim, da questão dos 15 minutos de aplauso, né, 20, 30 minutos de aplauso, porque o pessoal do cinema conhece aquela história na palma da mão, né? Então eles devem ter ficado muito emocionados e tido uma catarse no filme, porque estavam esperando uma coisa, acontece outra totalmente diferente e tem um final feliz, né? É realmente um conto de fadas de Hollywood, né? Quando você pensa... Boa noite aí, gente, boa noite. Olha aí, o Felipe Greco, chegou... Boa noite. Quando você pensa justamente nisso, né, na tragédia que foi, você não tem como pensar, puxa, bem que essa não é possível, como é que pode o ser humano fazer um negócio desses? Bem que a gente queria, no fundo a gente não quer acreditar, queria que o destino tivesse sido outro e tal. Então o filme dá essa catarse também, você vê assim, uma coisa que quem tem conhecimento do que aconteceu, você fica, nossa, bem que podia ter acontecido assim, uma reviravolta e acontecer alguma coisa, e acontece de fato. Então, assim, essa, pra quem conhece a história realmente, e ainda mais pra esse pessoal da nata de Hollywood, pessoal do cinema que deve ter ido lá em Cannes e tal, a galera, conhecendo o fato, né, deve ter ficado extasiado, né, de ter visto ali de um jeito ou de outro, acho que mesmo involuntariamente você deve se sentir vingado pela Sharon Tate e os outros, né, que foram assassinados, né. E uma coisa que eu falando do Mason, né? Assim, eu assisti a segunda temporada de Mindhunter, né? E tem um episódio lá que ele aparece. E tem muita essa discussão porque o Charles Mason ele nunca matou ninguém, né? As pessoas mataram pra ele. Ele é considerado serial killer sem ter matado. E é interessante isso porque até no próprio filme o Tarantino brinca com isso, né? Na cena lá do carro que o cara faz. Vamos lá invadir a casa de fulano de tal e não sei o quê. Porque o Mason mandou. Ou vocês estão dizendo que eu sou mentiroso, né? Porque tem umas divergências. Algumas pessoas falam que o Mason que não teria mandado e o outro cara que teria resolvido fazer para agradar ele, Tex, sabe? né? E aí tem o Tex.
E aí o Tarantino até brinca com isso, né? De que, tipo, é pra você pensar, foi ele que mandou ou não foi, enfim. Mas é interessante, porque ele tenta fazer uma certa brincadeira até com a própria história dos criminosos, né? Assim. Felipe Greco, você viu legendado, dublado e o que você achou? Eu vi legendado. Eu cacei aqui no Rio, né? Alguma sala que estivesse passando legendado, e até que não é tão difícil não, graças a Deus, né? E assim, eu consegui achar e, cara, o que eu achei, assim que começou o filme, eu achei um filme muito diferente. Eu acho que vocês já devem ter falado isso, né? Obviamente, o que eu vou falar aqui vai ser repetir palavras de vocês, né? Mas é um filme diferente, né, cara, do que o Tarantino tá acostumado a fazer. Falou. Né? Então, assim, eu acho que ele começa de um jeito totalmente despretensioso. É óbvio que quem conhece a narrativa do Tarantino sabe que ele vai contar uma história ali, até mesmo de mais de um personagem, mas eu achei muito light, foi seguindo, assim, contando, e é aquilo também, né? Os filmes podem ser longos, pode ser assim, 3, 4, 5 horas, mas ele consegue te prender, ele sabe contar a história, sabe? E tendo muita violência, tendo muita sátira ou não, né, eu acho que ele consegue te prender e você vai embora e você nem sente passar o tempo, entendeu? Então, aparentemente, assim, depois que terminou o filme, eu fiquei pensando, será que eu gostei? Tipo assim, não questão de, eu odiei, mas tentar compreender, porque eu achei muito diferente, sabe? Eu achei uma coisa muito diferente, então eu tive que passar um pouco, uns 10, 15 minutos depois do filme para tentar entender melhor. Eu quero até assistir de novo o filme. Mas o filme, assim, a conclusão dele é fantástica. O Tarantino não decepciona. Eu achei um ótimo filme. Eu tenho algumas Só que eu curiosidades fiquei meio aqui. confuso depois. Tem algumas Entendeu? curiosidades do filme para falar aqui que eu tô vendo aqui em IMDb. Por exemplo, Margot Robbie tá usando as joias de verdade da Sharon Tate que foram emprestadas pela irmã dela. Pela irmã da Sharon Tate. A família resistiu muito, assim, ela não, no começo eles não sabiam o que o Tarantino pretendia fazer, né? Eles não sabiam como é que ele ia abordar a história, então eles resistiram muito. Mas depois que eles souberam do que se tratava, aí a família aderiu e tal, e aí um desses atos foi isso, de representação, né? De aceite da família, uma coisa de bênção da família era isso. Eles interagiram com a Margot Robbie e deram algumas coisas pra ela, inclusive. Interessante. Da Sharon Tate. Margot Robbie deve ter feito assim uma pesquisa de campo com a família, né? Conversando, interagindo. Sim, foi. Porque ela é uma atriz muito dedicada também, né? Dos papéis que ela faz. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Por exemplo, o que vocês acham do pessoal que talvez nunca tenha ouvido falar ou não conhece direito a história do Charles Manson ou da Sharon Tate? Vocês acham assim, fica meio sem sentido? Eu achei que o filme ele cria uma tensão ali quando eles voltam, né? Quando dos 6 meses depois, ele cria uma tensão suficiente para uma pessoa que não conhece a história ficar tensa, achar que vai acontecer alguma coisa com a Sharon. Eu acho que como ele coloca o Cliff lá no rancho, numa parte do filme, assim, ele cria uma ligação que quem não conhece a história vai entender, assim, né? Tipo, são aqueles caras daquele rancho, ele já tem uma história com ele e os caras vão, ainda mais, a coisa vai ser mais agressiva porque esse cara vai reconhecer ele, ou ele vai reconhecer os caras, né? Eu acho que aquela inserida do Cliff que eu achava até quando falavam que eu achava que ele ia se tornar tipo ele ia entrar na família, sabe? Eu acho que eu também pensei. Quando falaram isso do roteiro, de que ele ia ter uma relação com a família do Manson, eu pensei que ele ia acabar entrando, porque, tipo, a própria construção do próprio filme, ele é um personagem que não tem muito pra onde ir, né? Assim, a carreira dele não é tão boa, provavelmente daqui a pouco vai ficar sem emprego e ele fica meio que uma pessoa desgarrada. E aí eu achei muito legal disso, né? No filme mesmo, quando ele chega lá no rancho, né, aquela meninazinha que levou ele chega a dizer pra outra lá que tava grávida, eu acho que o Charles vai gostar dele, não sei o quê. Então naquele momento eu também pensei que ele ia de repente ser inserido na família lá ia no meio dos hippies lá, né. E eu acho interessante nisso, né, que tipo, toda uma certa honra, digamos assim, né, certa dignidade, sei lá, do cara, o cara entender que era um bando de doidos e que estavam se aproveitando de um ex-conhecido dele e ele não queria ficar lá, né? Ele disse, vamos embora dessa porra aqui.
e deixar esse povo pra lá. Legal também que a pessoa depois pode pesquisar, né, sobre a história e ficar talvez mais impactada ainda. Não, correr tem atrás. uma página gigante aqui só de trivia, né? De curiosidades, que já li a primeira aí. Outra interessante aí é que naquele momento que a Sharon Tate tá entrando no restaurante com os amigos, né? Aí tá tendo uma estreia de um filme pornô, né? No cinema pornô, né? Que a Sharon pergunta, eles fazem premieres pra filmes sujos, né? Filmes sacanas. E aquele teatro existe hoje em dia, né? Aquele cinema existe hoje em dia. Foi alterado, mudou de nome e o dono dele é Tarantino hoje em dia. Olha só. Olha só. Que coisa, não? Safadinho. Eu acho até, inclusive, que esse período histórico ali é um período quando começou realmente o crescimento do cinema pornô nos Estados Unidos, né? Eu não sei se bem a... Sim, tanto é que 5 anos depois, acho que é 75, se passa Taxi Driver, né? Sim, que tem um monte de cinema pornô, né? E tem toda essa... E também uma ótima série da HBO, The Dude. Sim, uma que série conta a da história HBO que fala muito bom. The Dude, o cara? Não, The Douche. Tá, o é uma babaca. série da HBO com... Ai, meu James Deus. Franco. Isso, James Franco, exatamente. Muito boa. Tá indo pra última temporada esse Que ano. se passa nessa época, de 75, 70. Nova York, cara. Nova York suja, estilo Taxi Driver, tá ligado? E fala sobre a indústria do pornô. A explosão, né? Tem muitos detalhes nesse filme aqui, por exemplo, o Cadillac que aparece nesse filme pertence ao Michael Madsen, que aparece no filme também, ali no Velho Oeste, né, filmando ali. E ele é um carro que aparece também em Cães de Aluguel. Deixa eu ver o que mais. Tem a referência ao Antônio Margarete. Esse aí eu não peguei no filme. Então já dá pra alguém procurar aí que um dos filmes lá da Itália foi dirigido por Antônio Margarete, que é a referência ao Bastardos Inglórios, né? Aquela cena do... É o nome do Brad Pitt, Margarete, justamente aquele. Que é o sotaque. Não é o do Brad Pitt, é o do Donnie Donowitz. O carinha, então deve ser o carinha que fazia o diretor do filme, que eles faziam uma companhia de cinema, né? Exatamente. É o que se passava. Então era o nome de um diretor, né? Mas se eu não me engano, esse diretor existiu, viu? Ele existiu mesmo aqui, ó. Não é fictício não, é alguém que o Tarantino referenciou. Ele nasceu em 1930 em Roma, na Itália. E morreu em 2002. Então ele realmente... E alguém sabe quem é aquela garotinha? Eu não procurei. Dizem que ela é uma mistura de personagens, assim, de pessoas. Ela não é real, não. Eu lembro que até alguém achava que ela era a jovem Meryl Streep, uma coisa assim. Não, eu tenho cotoveleiras nos ombros, né? Não pode me jogar. Cara, é muito legal essa menininha, velho. A atuação dela é muito boa, assim. Demais. Não, ela realmente não é um personagem de verdade, não. E é muito legal porque, assim, é nesse momento que a gente vê... A gente já tinha visto um pouco, mas nesse momento a gente vê o Leonardo DiCaprio chorando, né? Porque ele tá lendo um livro que é a história do personagem dele, né? Tipo, é um cara fracassado que tá em 40 anos de idade. E ele chora muito também, né? Só nessa parte não, né? É muito legal isso, de você botar o personagem que é pra ser, tipo, faz um cowboy, né? Que é todo durão, não sei o quê, e é o cara que chora, que tem acesso de raiva, se culpa se cobra demais, né, da arte, assim, é interessantíssimo. E o Tarantino, ele fez muita coisa assim, muita coisa ali no filme, são cenas reais, de filmes reais, mas, por exemplo, quando a Sharon Tate tá no cinema, é realmente a Sharon Tate que tá aparecendo na tela, certo? Quando é o filme do Leonardo DiCaprio, que ele aparece pulando da van, ali que é o FBI, né, daquela série que ele tava fazendo, era pra ser o Burt Reynolds, e eles trocaram pelo Leonardo DiCaprio, mas a filmagem, no geral, é a filmagem original. Ele foi inserido digitalmente, né? E o que eu achei mais massa do filme, além dessas cenas reais de filmes clássicos, né, reais, é a questão do DiCaprio. Ele tá fazendo um personagem que é um ator
que dentro do filme ele atua, é uma segunda camada de atuação que ele faz ali, e só naquela cena ele rouba, pra mim ele é sensacional, porque é depois da, meio que o puxão de orelha, entre aspas, que a menina dá nele, né, no início, que ele passa a atuar, aí, no início ele esquece umas falas, mas depois ele faz uma cena totalmente, né, direta, que é quando ele tá usando a menina de refém, que no final, que a menina elogia ele fica super emocionado, né? É a melhor atuação que eu já vi na minha vida, né? Na minha vida de 8 anos de idade, né? Pô, incrível, cara. E ele fica emocionado. Tá incrível, velho. Não, e eu achei muito legal, assim, como quem gosta de cinema, né, que acompanha essa questão da produção, de como se faz filme e tal, é um filme maravilhoso porque a sequência em que ele erra as falas, cara, aquilo é muito bonito, cara, tipo, vai mostrando toda a sequência geral de gravação e de repente ele erra as falas, aí volta e erra de novo. Não, eu me arrepiei, Marcelo, naquela cena que a câmera, ele erra a fala, a câmera volta no mesmo ângulo que ela veio, né? Ela volta naquele sentido circular pra ele fazer a fala de novo. Aquilo ali eu achei muito legal. E o que eu achei legal foi porque, assim, geralmente em qualquer filme, eles já cortariam pra mostrar a equipe, sabe? O câmera mesmo, filmando, tipo, a equipe de fora, o diretor chegando, conversando. Ele quebraria aquela mística ali da cena em si que tá sendo feita. O Tarantino resolveu não fazer isso, ele foi pelo outro caminho, que é deixar você dentro do filme, né? Dentro da que tá sendo gravado, e você sentir como é o processo, que é a câmera voltar e parar no mesmo ponto, os caras retornar e tudo. Eu achei muito legal essa escolha dele, assim. E aí, depois o bicho tem acesso de raiva porque ele erra, né? Ele erra algumas falas e o pessoal reclama porque, pô, pelo amor de Deus, só são algumas falas e faz as coisas direito. E tem muita referência nesse filme, né? Por exemplo, o casal, que é o casal de dublês que interpreta nesse filme, o Kurt Russell e a mulher, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, que ela é... Cadê? Tá aqui, Kurt. Pronto. Ele faz o Randy, né? O Kurt Russell. E a Janet, que é a esposa dele, que é aquela que fica puta com o Cliff Booth. Ela é a Zoe Bell, que ela é simplesmente a dublê de corpo de Uma Turma em Kill Bill. E ela depois estrelou aquele filme que o Kurt Russell também faz, o cara do carro, Death Proof, né? A Prova de Morte. É, a Prova de Morte. Zoe Bell, tô ligado. Não reconheci ela. E justamente esse filme tem essas referências, né? Kurt Russell tá fazendo um cara que é dublê, que ele também já era na Prova de Morte, né? Não é o mesmo personagem. Eu vi algumas pessoas confundindo, achando que era o mesmo personagem. Não é só tipo uma referência, assim, um cara que é parecido, né? Que tem a mesma função, mas não é o mesmo personagem. E outra coisa que eu achei interessante desse filme, nessa ideia de fazer o ator e o dublê, é porque ele enaltece os dois. Tarantino, a gente sabe que tem toda uma polêmica com essa questão de dublês, né? Desde a época do Kill Bill, que a Uma Turma bateu o carro, se machucou e ele mandou continuar a filmagem. Vocês lembram dessa história, né? Sim. Que Uma Turma passou anos brigada com ele, mas parece que hoje em dia fizeram as pazes, tanto fizeram as pazes que a filha dela tá participando do filme, né? Agora. E dizem que vai ter sequência, né? De Kill Bill, então. Pois é. Será que eles vão aproveitar a filha de Uma Turma? Será que vai aproveitar Uma Turma? Ah, tinha que aproveitar. Se não aproveitar, é um tiro no pé, cara. Que isso. Inclusive aqui agora ela tá começando a ficar famosa, né, cara? Então já viram. Daqui a pouco ela vira uma estrela em ascensão realmente e o cachê dela vai lá pra cima também. Não, tu imagina a personagem da Uma Thurman dando a Tori Hanzo pra filha, tá ligado? Não, eu tô pensando que vai ser diferente, porque, se eu não me engano, a Uma Turma, ela tem uma filha mesmo, né, no Kill Bill, é uma menina. Pode ser isso, ou pode ser que a Maya Hawke faça o passado da noiva, né, o passado dela atuando com aquela equipe, não sei. Sei tem lá. Muita opção. Faz mais sentido. Eu acho que faz mais sentido se fizer na sequência mesmo, assim, futuro, porque eu lembro que tinha até aquela meninazinha que ela matou a mãe dela dos filmes lá, e aí ela disse, olha, ela disse pra menina, ó, espero você daqui a alguns anos, caso você queira se vingar, resolver e tal. Eu acho que podia pegar daí, entendeu, o filme. Mas e pode aí, ter flashback também, entendeu? Uma contra a filha de outra e tal. Pode ter flashback também, entendeu?
Mas acho um desperdício usarem a atriz pra fazer passado. Acho que era melhor fazer o futuro mesmo. Fazer uma coisa bem presente. Façam suas apostas. Mesmo sem perceber assim de cara o que era a história, depois que eu me dei conta, eu achei que ficou. As partes que eles focavam muito na Sharon Tate ficou muito arrastada, assim, sabe? Eu acho que o filme podia ser um pouco mais reduzido. Porque quantas horas tem o filme mesmo? Tem uma barriguinha. 2 horas e 40, né? Pois é, ela fica meio arrastada lá pelo meio, entendeu? Eu também acho que o filme devia ser um pouco mais curto. Até eu vi uma crítica falando que tem muita cena de gente dirigindo pela cidade. Assim, tipo, toda hora tem alguém dirigindo sozinho, andando pela cidade. Eu não sei qual é o significado, não, mas realmente tem. E aí eu senti falta, por exemplo, eu sei que o filme é sobre Hollywood, mas eu senti falta do tempo dele na Itália, assim, é muito rápido, sabe? É só uma narrativa, assim, de aconteceu isso, aconteceu aquilo, e pulamos 6 meses e ele voltou. É o narrador em off só, né? Pois é, assim, se você está acompanhando a história daqueles 2 personagens, seria interessante você acompanhar pelo menos um pouco do que aconteceu com eles naqueles 6 meses, né? Ele conheceu uma mulher e aí de repente ela só aparece, e aí em flashback rapidinho você mostra como ele dizendo ao Cliff que não vai ficar mais junto e tal, né? Enfim, eu acho que poderia ter sido interessante de ver. Não sei se vai ter isso nessa futura provável série, mas era uma coisa que eu gostaria de ver um pouquinho mais. Eu acho que deve ter, viu, Marcelo? Eu tô com a impressão que deve ter alguma cena a mais ali na Itália e alguma cena a mais de, talvez, gravações de filmes ou séries do DiCaprio, né? E do próprio Cliff Booth fazendo dublê, né? Que não tem, não sei se vocês perceberam, não existe uma cena do Cliff Booth fazendo dublê. A única que tem a referência é aquele momento que o carro tá saltando, que tem uma seta indicando assim, Cliff. Somente, pra dizer que ele que tava lá, mas não tem visual, a gente não vê isso, né? E ele faz tudo do Rick, né? Na verdade. A gente vê só uma sequência dos talentos dele como dublê quando ele vai subir no telhado da casa, né? Que ele sobe fazendo parkour lá. Sim. Parkour, quando nem existia parkour, eu acho, né? Pois é. E aí é pra mostrar um pouquinho assim, tipo, então ele tem... Porque assim, dublê, em geral, ele por mais que ele seja uma coisa ali que não é real, ele tem que saber certas coisas para poder fazer. Por exemplo, artes marciais. Eu até acho que justifica ele saber lutar, assim, corpo a corpo, porque dublê tem que saber lutar, mesmo que não vá ser de verdade, né? Ele tem que aprender a lutar para fazer a dublagem ali, né? A interpretação ok. Mas assim, realmente faltou, eu acho que espero que tenha um pouquinho também mais para contextualizar também o próprio Cliff, né? É muito rápido assim, falar, ele teve uma mulher que ele é acusado de ter matado a mulher e é isso, assim, tipo, o passado dele não tem muita explicação. Eu gostei que eles não explicam também se foi de propósito ou não, né? Deixa interpretativo aí. Ele faz uma piada, né, com isso, assim, né? Tipo, pelo menos assim, o povo riu quando passou essa sequência. Sim, o pessoal lá no cinema também. Que é justamente, ele tá limpando e tal, aí a mulher começa a falar e corta a cena, né? Então, fica aí a curiosidade, né? A gente não sabe. Mas eu também achei que quando tivesse a cena dele chapado lutando, eu pensei que a gente ia ver pela visão dele. Tudo. Sim, né? Teria sido interessante. Tudo psicodélico, não, mas foi tudo. Foi a parte brutal do filme, né? A parte brutal. Foi interessante. E a referência tem a referência do Bastardos Inglórios também no Lança-Chama, né? No filme lá que ele sai de trás de um negócio, abre a cortina e mata os nazistas com fogo e tal. Cara, mas é muito legal. Que foi a fala que eu falei no início do filme, né? Tipo, ele chega dizendo, dá pra diminuir o calor desse lança-chamas, né? Ele fala, cara, é um lança-chamas. Não tem como. Eu lembrei um pouco de Scarface também. É porque na hora dessa cena ele tá conversando com o Al Pacino, né? E na hora veio na minha cabeça. Sim. Exatamente, que é o primeiro filme que o Al Pacino faz com o Tarantino, né? Que coisa. Por favor, né? Demorou pra isso acontecer. E esse ano sai o Irishman também, né? Ou é ano que vem? Esse ano... Ih, cara, agora eu não sei. Eu acho que é esse ano. Não? Eu acho que é esse ano, até porque tava tendo uma notícia de que a Netflix não tava querendo colocar o filme nos cinemas. E tava meio que resistindo a isso, né? E o Scorsese queria colocar o filme no cinema. Então acho que é bem esse voltar ano. essa polêmica, né? A Netflix não queria, ela botou Roma e não vai botar
Não vai botar isso. Pois é, agora. então, eu vi uma matéria falando que ela estava resistindo a isso. Eu não sei, não cheguei, não vi os motivos de por que ela estaria resistindo ao colocar no cinema, não sei, mas eu vi uma informação sobre isso. Então quer dizer que E, esse ano pode ser o último ano que a gente veja filmes com Al Pacino, né? A aposentadoria definitiva dele. que isso. Tem que ficar fazendo filme até eternamente, cara. Melhor ator que esse mundo já viu. Pronto, falei. É porque ele passou por uma época muito down aí, né? Aí ele fazia filme por fazer e não se dedicava muito, era até estranho. Mas parece que agora ele resolveu voltar pra pelo menos se aposentar em alto estilo, né? Tá, e o personagem dele no Era uma vez em Hollywood, eu gostei do personagem, sabe? Eu achei o personagem que eu achei, pô, legal os personagens. Seria uma coisa que eu gostaria de ver mais daquele personagem, porque é uma interpretação que, assim, você vê que o Tarantino tava tentando, ou que o Al Pacino tava tentando, né? Que ele tava se esforçando ali em fazer alguma coisa, assim, diferente do que ele vinha fazendo. Pois é, né? Ele não tava no automático, né? Ele tava realmente entregando algo, né? Entregando alguma coisa pro diretor e para ele e pro público, né? Dá praticamente uma satisfação. Olha, estou aqui, estou vivo. Ele está bem, assim, eu até me assustei que o Al Pacino tá bem, né? Visualmente, assim, eu pensei que ele ia estar mais acabado, mas tá bem. Então é isso, podemos ir para as notas de 0 a 10 para Era Uma Vez em Hollywood. Considerações finais e Sim. notas, começando aí por Alan Nicole. Olha, considerando essa barriga, né, que tem no meio do filme e tal, apesar de entender a homenagem, que eu achei muito legal no geral, eu acho que eu dou um 8 pro filme. Olha aí, eu pensei que ia dar mais. Não, eu pensei também, mas eu fiquei considerando muito e tal, porque tem uma expectativa em cima, sabe? Assim, você espera uma coisa um pouco diferente do filme do Al Pacino e do Al Pacino. Você Tarantino. tava falando do Al Pacino, eu me peguei. Em Do breve, Alan. Do Foi mal pra Tarantino, você tem uma expectativa, e você sente o filme um pouquinho arrastado mesmo e tal, e é uma bela homenagem, a gente gosta do filme, mas o DiCaprio realmente é um destaque no filme, mas no geral faltou um pouquinho ainda assim pro filme engatar, mesmo pra quem não conhece a história da Sharon Tate. Eu acho que fica um pouquinho chato pra quem não sabe nada da história dela. Então acho que eu diria um 8 aí. Bora lá, Marcelo Soares. Olha, de nota, eu dou, na verdade, uma nota 9, assim, porque eu gostei bastante do filme, por mais que eu ache ele um tanto mais longo do que ele deveria, e que tem essa questão, ele acaba sendo um filme muito específico realmente para quem gosta daquele universo de Hollywood, quem conhece um pouco a história do Sharon Tate. Então, ele cria bem essa necessidade de conhecimento prévio. Mas, em contrapartida, como eu falei no início, assim, é o Tarantino cinema de arte, assim, que eu esperava o Tarantino há muito tempo fazer, porque a gente via que ele tinha esse potencial de fazer um filme muito bom, sem ser psicodélico total, né, assim, sem ser aquela coisa de que ele trabalha muito com edição né, de corte, tanto de facas quanto corte de vídeo. Então, é uma coisa que eu esperava bastante e me agradou muito, assim, eu achei que tem muita coisa muito legal no filme que eu consegui achar bem interessante de assistir. Não me cansou, assim, por mais que eu seja que ele é um pouco longo, mas ele não me cansou, assim, eu ficava vendo, pô, isso legal, quero ver mais. Então, dou nota 9, e só que assim, ele não é, eu vi algumas pessoas falando aí, obra-prima do Tarantino. Não é obra-prima do Tarantino, Não é né? mesmo. Assim, longe disso, assim, tem uns outros filmes muito, tipo, como você falou logo no início, né, tem o Pulp Fiction, tem o próprio Kill Bill, o Django, até o Oito Odiados, que eu não gosto dele em algumas coisas, né, principalmente na quebra que ele faz muito bruta de um estilo para outro de filmagem, mas é um filme que merece bastante seu lugar de destaque aí na obra do diretor. Felipe Greco. Minha nota é 8,5. Então, eu concordo quando falaram do filme de arte, né? Realmente é um filme do Tarantino. Tecnicamente é aquela coisa absurda, né? A gente pode um pouco discutir a parte das barriguinhas, né, que tem o filme, poderia ser um pouco menor, mas
como eu falei logo na minha entrada, eu não sei, cara, o Tarantino tem alguma coisa quando ele conta a história que ele consegue prender a gente e a gente não percebe que passou 3 horas ou 3 horas e meia, sabe? Pelo menos comigo é assim. Então, eu acho que é uma grande homenagem ao cinema, né, pra variar. Eu acho que é um filme que ele tem muitas referências, mas do jeito que o Tarantino conta a história, consegue te prender, sabe? Do início ao fim. Mesmo se você não souber metade ou quase nenhuma dessas referências, se você não entender, né? Eu acho que ainda assim você vai ter uma experiência muito boa. E se você mergulhar mesmo de cabeça na história, você pode até depois do filme pesquisar sobre essas referências e descobrir mais e ficar espantado, né, com tudo isso que aconteceu da época. Eu acho que é um dos poucos filmes de Tarantino que você pode realmente, assim, pesquisar sobre a história daquele filme, né? Que todos os outros eram totalmente ficcionais, né? Uhum. Pois é, cara, exatamente. Então, acho que a experiência tá aí, pra quem tem que assistir com uma boa vontade e entender que é um filme muito completo. Como é que eu vou dizer? É pra você contemplar, sabe? Você contemplar a arte, contemplar a época, a retratação. E pra quem não entender referência, eu não acredito que vai ser chato, não. Até pros mais leigos. Então, 8,5. E é isso aí. Denison Ghiseline. Então, o filme é uma puta de uma quebra de expectativa pelo modus operandi que a gente conhece o filme do Tarantino. Eu vou ser sincero, eu não fazia a menor ideia do que era o filme, eu só tô assistindo porque é mais um filme do Tarantino, e eu sou totalmente desconhecedor dessa parte da história dos eventos que aconteceram, dos assassinatos. Então, eu assistindo com olhos totalmente assim curiosos, porque era mais um filme de um diretor que eu estava curtindo, o filme é muito estranho de começo, parece que ele tem um sentido no meio do caminho, e no final você nota que tem um ato ultra violento do nada, que não parecia ter sido tão evidenciado por uma coisa tão pequena que foi acontecendo, mas eu gostei dessa versão introspectiva que o filme parece ter. Eu só achei estranho porque eu não sabia que ele era um filme meio documental, né? Meio da história do cinema, como vocês mesmos falaram. Então, para mim, foi um filme assim meio não sei o que está acontecendo. Então, para uma pessoa que não conhecer a história, você acha que ela pode se sentir meio perdida ali, mesmo com aquela construção do clima de suspense no final? Então, parecia que ia ser uma história de um artista que estava rebaixado, que estava tentando se reerguer, etc. E no final tem aquilo tudo. Então, aí eu pensei, será que ele está contando então a história para falar sobre o amigo do cara, o Cliff? O Cliff, né? Será que esse é o ponto de visão do filme? Aí, de repente, ele vai visitar o cara lá na fazenda, lá naquele set de filmagem abandonado. Aí os caras voltam. Vamos matar só por isso. Gente, eu achei muito pequeno, assim, os eventos para acontecer daquele negócio. Então, eu me senti totalmente perdido no filme. É um filme que precisa... Peraí, os caras não foram para matar o Cliff. Por acaso o Cliff estava lá e por acaso ele já conhecia a galera, porque a galera foi para matar a Sharon Tate. Não, mas eu entendo o que ele disse, Quando você não conhece a história, cara dá a entender que foi uma vingança, que os caras foram atrás dele. Porque tanto que eles só mudam de alvo quando o DiCaprio xinga eles, né? Depois que eles falam no carro é que você vê que o motivo era outro, né? Quem não conhece a história saca depois. Eu acho muito legal, é uma coisa que eu ficava pensando, assim, eu acho muito legal a explicação para a mudança do foco de assassinato, né? Porque assim, tipo, eles iam matar Sharon Tate, o Polanski, porque tipo, são pessoas ricas que exploram e destroem a nossa sociedade. Aí, de repente, o cara, não, aquele é o Rick Dayton, é um cara que fazia um filme de cowboy, eu adorava aquele cara, não sei o que, tal. Então, ele nos ensinou a matar pessoas, então vamos matar pessoas que nos ensinaram a matar pessoas. Cara, eu achei essa virada fantástica. Eles querem ser diferentões, querem ser paz e amor. Não, vamos agora fazer uma exacerbação do que a gente aprendeu de errado da televisão? Vamos pôr em prática aquilo que a gente vai contra? Não, o ideal deles, assim, eu nunca vi sentido nem na vida real, entendeu? Assim, eu sempre achei totalmente absurdo desde sempre. E no filme é mais absurdo ainda, porque eles chamam eles de hippies, mas eles não são paz e amor não, hein?
Não são, Não são, não. Nunca foram. Então, eles chamam eles de ripongas porque eles vivem uma sociedade alternativa. Sim. Do jeito deles. Eles entendeu? são Mas mais eu não anarquistas. Eles são mais anarquistas do que hippies, né? É. Mas então, eu achei assim, o filme superficial demais para quem vai assistir na sorte. Hoje eu vou ver um filme diferente no cinema. Olha, é um filme do Tarantino. Tarantino faz filmes que eu me divirto muito, que eu gosto muito. Ou melhor, Denison, E um filme que está com Margot Robbie, Brad Pitt e DiCaprio na capa. Né? E de repente eu vejo o pôster e olho todos esses grandes atores, eu tenho que ver. Aí eu fiquei assim, quê? Pra onde foi o filme? Terminou já? 2 horas e meia, é isso? Então, o que acontece? Eu me senti confuso por não saber do que eu estava assistindo. Se eu tivesse sido preparado, se eu tivesse conhecimento da história do cinema, daqueles fatos, eu teria ficado curioso para ver uma visão tarantesquina dos fatos. Então, eu que não conhecia, me fiquei decepcionado com o filme, eu dou uma nota 6, certo. Tá? Porque eu não sabia do que estava acontecendo. Ouvindo vocês falarem de todo o histórico, dos porquês, dos que talvez levaram a acontecer, do que são os atores, do que são os envolvimentos, eu peço a enxergar o filme de outra forma. Eu não tenho todos os detalhes assim de época que vocês traçaram, que vocês se lembram ou pesquisaram, mas aí minha nota sobe para 8. Porque é 8 agora então? eu tô vendo o filme 8, tô vendo um filme que agora, opa, então é para isso que o filme serve, é para isso que ele foi concebido. Tá melhor na minha cabeça agora. Certo. Dou uma nota 8 para ele. Eu só não dou uma nota maior pela falta de conhecimento dos fatos da época, mas eu gosto muito dele por ser uma quebra de perspectiva do que a gente esperava do Tarantino. Adorei essa reviravolta na nota. Denison fez seu próprio plot twist agora. Porra, mandou benzaço. Eu dou nota 9. Eu tive a mesma sensação que Denison teve e Alan teve no final de... Tá, acabou aqui? É isso? Eu vim pra cá pra isso? Mas assim, depois de pensar, pesquisar, ler e juntar as peças do que eu vi no cinema na minha cabeça, né? Juntar Lé com Cré e fui juntando tudo, o filme melhorou pra mim, mas eu ainda acho que faltou o start do filme de Tarantino, assim, eu ainda sinto que faltou alguma coisa, não sei o que é, eu não faço ideia, mas assim... Eu achei o filme divertido, eu achei no geral, pra mim foi mais uma comédia, né, no começo, eu achei bem divertido. Né? Apesar dos pesares, eu achei divertido o filme. Eu gostei de que ele nos enganou, né? Pra quem sabe da história, enganou. Pra quem não sabe da história, e pode ter tido um clima ali de tensão, porque aquele negócio de mostrando os caras, o hippie chegando, horário, né? Horário de chegada de um, horário de saída de outro, de restaurante, etc. Ele nos enganou bacana ali. E a gente vê que o filme de Tarantino, por mais que tratem de alguns mesmos assuntos, como 2 filmes, Django e Oito Odiados, se passam no Velho Oeste, mas eles são filmes completamente diferentes que se passam no Velho Oeste, né? Então, se você for observar todos os filmes de Tarantino, meio que não tem muita uma repetição de estilos, né? Podem tratar da mesma época ou temas parecidos, mas que o estilo do filme é diferente. E esse daqui, ele homenageia todos os estilos, homenageia todos os filmes, referências dos próprios filmes dele, e é mais voltado para comédia mesmo. É um filme de Tarantino mais comédia. As tiradas do próprio... o Cliff e o Rick tem tiradas diferentes, né? Uma que eu morri de rir do Cliff foi que ele tá lá no negócio dos hippies. A gente ama a nossa querida Pussycat. Todo mundo ama Pussy, né? Que em inglês tem outro significado. Todos amam, todos amam. Eu achei ele sério, ele faz uma piada muito boa, né? E o Leonardo DiCaprio também, com aquela encenação dele, de um ator que está em crise, está em uma época complicada da vida dele, que ele não está em crise ainda, porque ele é chamado para muita coisa, mas ele percebe que ele está no caminho da crise, né? Porque pelo aviso do Al Pacino, olha... Estão lhe chamando pra ser muito vilão, e se você continuar nesse caminho, você não vai pra frente. Que é justamente a história do Schwarzenegger, por exemplo, que se negou a fazer um papel de vilão no Exterminador 2, porque ele queria ser apenas herói a partir dali, porque pra ele, se ele fizesse mais vilões, ele não iria decolar na carreira dele, né? Então, assim, isso aconteceu na vida real.
né? Pelo menos Schwarzenegger é o que eu conheço. Eu não conheço outros atores. Devem ter. Que se recusaram a fazer vilões e teve seus papéis mudados porque não queriam fazer aquilo. E teve uma subida na carreira, né? Então eu gostei muito do filme, mas assim, eu dou 9 justamente por isso. Faltou alguma coisa que eu não estou conseguindo identificar, mas quem sabe essa série, quando chegar, ela não me alimente de algo que esteja faltando, ou talvez eu fique mais puto, né? Não sei. Então no total aqui deu 42,5, fica 8,5 de média, tá ótimo. 8,5 aí, passou de ano, Tarantino. Creio que estará nos melhores filmes do ano, porque aparentemente esse ano, por enquanto, não tem muita coisa a se destacar nos cinemas. Talvez aí aguardem o Coringa que está chegando, aguardem Star O Wars. Coringa parece que vai ser uma sombra. Porra, aguardem. Vamos ter Nerd Debate sobre o filme do Coringa. Então é isso. Vamos agradecer aqui pela ordem Alan Nicole do canal Axia, né? Que aqui a gente não tá falando de Cavaleiros, então vamos destacar o Axia. É isso aí. Obrigado pelo convite, foi um prazer. No Instagram e no YouTube, procurem lá canal Axia. Obrigado. Marcelo Soares do Areva, que estará conosco aqui no HQPB. Pois é, eu queria agradecer mais uma vez. A gente tá lá no Areva com 2 As no final no Facebook, no Twitter e no Instagram. E nós temos o site lá, o Areva com um A só no final.com, que a gente tá toda semana, nem sempre, toda semana, mas a gente tenta ter podcasts semanais e posts, cobertura do que dá para cobrir, né, de evento. E a gente tá aí, quando precisar estamos aí. Estarei aí no HQPB, fazendo a cobertura também do HQPB, e quando precisar aí, estamos aí, é só chamar. Obrigado também, Denison, que está sempre conosco aqui nas nossas pautas de filme, de séries. Ele sempre aí está atualizado e em breve aí a Animax passará por reformulações e Denison escreve matérias para a Animax. Só peço desculpas que atualmente eu estou pegando filmes para assistir, que eu estou assim totalmente desorientado, me senti totalmente perdido aqui. Ainda bem que vocês me iluminaram bastante informação. Vamos esperar aí a próxima renovação da Animax. Tá um pouquinho atrasado, pedimos desculpas, mas vocês não perdem por esperar. Quem ainda não é assinante, assina lá. Quem assinar já vai receber todas as edições digitais existentes até agora. E podem apostar que vai ficar melhor. E aí, Legal. Felipe Greco, que voltou depois de muito tempo sem gravar com a gente, está de volta aí. E agora, né, se preparando, amolando a faca pro Coringa. Voltei pra ficar, tá bom? Aí e sim. É isso aí. A cadeira tá aí, é minha, e muito obrigado aí mais uma vez me chamar. E, cara, tamo aí. E é isso aí, Tarantino, filme bem legal. É o nono, né? Já é o nono dele, né? Considerando que o Bill como um filme só, é o nono. Então vamos ver o que vai surgir aí no 10º. Que a ideia dele é se aposentar no 10º, né? Vamos ver se ele vai fazer Kill Bill 3 ou se vai inventar outra coisa, né? Mas é engraçado, ele fala que quer se aposentar no 10º, mas fala de fazer uma continuação de Kill Bill, de uma continuação de Django. Ele fica fazendo uns 5 E tem o mil projeto projetos aí do Star Trek, né? Também, né? Tem um projeto do Star Trek também. Confuso, né? Confuso. O querido Tarantino aí não se decide o que ele quer, né? Então é isso, amigos. Nos vemos no HQPB aí, 14 e 15 de setembro. Estaremos lá. Vou conversar com o Marcelo aqui sobre algumas coisas. Então é isso, amigos. Obrigado a todo mundo que acompanhou e até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu! Tchau.